Bem, vamos lá. Eu tô vendo toda uma celeuma aí, um movimento grande nas redes sociais, inclusive de pessoas distorcendo e levando as pessoas a um entendimento errado do que é esse projeto de lei, né? Até porque a maioria das pessoas são leigas quando a gente está falando dessa parte legal mesmo, e elas estão fazendo uma confusão entre o que é o artigo de uma lei e o que é uma justificativa do projeto de lei, né? Separar a lei da justificativa de quem está criando ela, dizer, não estou criando por isso. São duas coisas diferentes, tá certo? E muita gente na malícia está pegando e fazendo uma saladinha e induzindo pessoas ao erro. Antes disso, a gente precisa entender o porquê essa lei, esse projeto de lei está em andamento. Por um lado, a gente tem uma força da sociedade que é contra todo tipo de criação. Seja você comprar um cachorro de raça, seja você, inclusive os animais para abate, todo tipo de animal, né? E os animais silvestres, aquela corrente do silvestre não é pet, você não poder ter sua ave em casa, enfim. Existe uma parte da sociedade que acredita que esses bichos não são pets e que se você quiser também criar um cachorro ou um gato, você tem que adotar ou pegar de rua, mas que se deveria acabar com todo tipo de criadouro, tá certo? Então a gente tem que entender o porquê que isso na verdade é um movimento de certa forma social, mas político. Se por um lado a gente tem essa força fazendo essa pressão, por outro tem também outra força da sociedade se movimentando porque ela quer garantir do seu direito de poder criar o seu pet, tá certo? E no momento que uma lei dessa que diz que os animais, né, que a criação é um patrimônio cultural imaterial aqui do Brasil, que é o que diz o projeto lei, ele só diz isso. Ele não está dizendo mais nada, outra coisa, ele não está permitindo outras coisas, né? Ele só está dizendo que é um patrimônio. Isso lhe garante que dificulta para que se consiga proibir a criação geral, que é que a outra força quer que aconteça, que se proibir totalmente a criação de animais no Brasil, tá certo? Então a gente tem que separar isso. Essa lei, ela só, o projeto, esse que nem é lei ainda, é um projeto de lei, ele só está pedindo para a criação de animais ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial. Por quê? Por que imaterial, né? Porque é um patrimônio. Porque ele já acontece, ele faz parte da cultura, ele faz parte da sociedade, ele faz parte da vida de maneira geral. E a criação, ela desenvolveu também um certo conhecimento, né? É feito estudo, toda a criação, toda a pesquisa que é feita, tanto dentro do criadouro normal, como dentro de instituições, como dentro do zoológico, como nas próprias faculdades, né? Estudando mesmo as técnicas de reprodução, isso é conhecimento que a gente desenvolve para perpetuar essa espécie, para evitar também que ela se acabe, né? Graças a esse conhecimento de manejo adquirido é que hoje a gente está podendo levar para a natureza, voltar para a natureza a ararinha azul, o mutum de Alagoas, que estava extinto na vida livre e está sendo reintroduzido com a parceria de algumas instituições, tá certo? A gente tem que separar isso. O que é que a lei diz aqui? Congresso Nacional decreta, artigo 1. Esta lei declara a criação de animais patrimônio cultural imaterial do Brasil. Artigo 2. Fica reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil a atividade de criação e reprodução de animais em razão da sua natureza intrínseca de preservação e desenvolvimento das espécies animais, consideradas como patrimônio natural e cultural, integrantes da identidade e da memória da sociedade brasileira, nos termos do artigo 215 tal, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ponto. O projeto de lei é isso. Ele só está dizendo isso. Lá na frente, na justificativa,
é que ele dá exemplo dos animais que ao longo dos anos foram criados para fazer trabalho, pastoreio, puxar carro, vaquejada e outras coisas. Gente, ele só mencionou que culturalmente há muito tempo que os animais participam da vida em sociedade. Ele não está dizendo ou dando aporte a algumas atividades polêmicas, certo? Nem está dizendo que a partir do momento que ele diz que é um patrimônio imaterial, que você vai poder criar e fazer o que quiser e ter esse animal e fazer com ele o que você quiser. Essa lei apenas diz que ele passa a ser um patrimônio imaterial, o que garante para a gente o direito de criar. Aonde você vai adquirir, tem uma lei para isso. Contra maltratos animais, tem lei para isso. A aprovação disso aqui não anula as leis que já existem para que você compre, para que você não maltrate animal, para que você não explore o animal, para que você não leve um animal a sofrimento. O fato de aprovar isso aqui não está permitindo isso. O que a gente tem como sociedade, além de votar sim nisso daqui, é começar a trabalhar como sociedade para dar uma proteção melhor aos animais de maneira geral. Se animal de trabalho, ele não pode ter sofrimento, ele não pode trabalhar a exaustão, ele não pode ser machucado, ele tem que ter boas condições, ele tem que ter o bem-estar dele garantido, certo? Em todas a questão de caça, a questão da pesca, a questão de maneira geral que envolva a vida animal, ela tem que ter lei específica. O que entra na questão do tráfico também, que tem que endurecer a lei contra o tráfico. Enfim, a gente como sociedade não tem que entrar nessa polarização de ou cria ou não cria. A gente pode criar sim, ter nossos pets, mas ter leis que protejam o animal e que evitem o sofrimento dele. É nisso que eu acredito. Que a gente pode ter o nosso direito de ter um animal acaba no momento que a gente não pode dar uma vida digna a ele, no momento que a gente não consegue dar bem-estar a ele, no momento que a gente não pode garantir saúde a ele, no momento que a gente não pode fazer com que ele ou deixar ele em sofrimento, entende? Então a gente precisa evoluir sim as leis, evoluir sim a forma de acesso. É nisso que eu acredito, como pessoa, e é isso que o canal apoia. Eu apoio a criação sim, desde que eu acho que precisa rever o acesso das pessoas a terem bicho. Eu acredito nisso. Eu acredito que, como acontece lá fora, tem que se ter um curso para aprender a cuidar do bicho, tem que se verificar se a pessoa que vai adquirir esse bicho sabe cuidar, se ela tem estrutura, se ela tem condições. E vou falar que isso não é elitizar a criação, porque é questão de prioridade. Você pode ter uma pessoa com menos recurso, que na hora que a fiscalização chegue na casa dela para emitir a licença, que ela teria que ter uma licença antes de comprar, ele verifique se ela tem um local adequado. E a pessoa que quer, ela vai fazer os sacrifícios dela e vai providenciar um local adequado para criar. E amor maior é você ter coragem de renunciar quando você não tem condições, ou quando você sabe que se você for criar, você vai causar sofrimento àquele bicho. Amor também é renúncia. Criar por criar, só porque você quer criar para aquele bicho sofrer, ou para aquele bicho não ter acesso a médico, ou aquele bicho não ter uma alimentação adequada, aquele bicho ficar doente em sofrimento, isso não é amor, isso é egoísmo. E é isso que a gente tem que combater, não a criação. A criação, sim, ela é legal. A gente pode criar bicho, mas com dignidade. Que ele tenha bem-estar e que ele seja feliz. Que ele precisa para ter uma vida plena e saudável. Tá bom? Até o próximo vídeo.